Olá pessoal, nós estamos aqui agora para mais uma aula de redação e hoje nós vamos estudar o que significa denotação e conotação, ok? Nós sabemos aí que a significação das palavras ela não é fixa e nem estática, ok? Então por meio aí da imaginação do ser humano, do homem, as palavras elas podem ter o significado ampliado, deixando aí de representar apenas a ideia original que elas têm, a ideia básica ou objetiva que elas têm, certo? Então, frequentemente, as pessoas aí elas se reportam a novos conceitos por meio de associações que elas fazem, dependendo aí de sua colocação numa determinada frase. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só o primeiro exemplo. Então veja, a menina está com a cara toda pintada. Então a palavra cara nessa frase aqui, ela significa rosto, ok? Conforme o dicionário, aí até temos uma definição que é parte que antecede a cabeça, ok? Então agora vamos ver aí o segundo exemplo aqui, olha só. Aquele cara parece suspeito. Então nesse caso aqui, a palavra cara nesse exemplo aqui, ela teve o seu significado ampliado. E por uma série aí de associações, nós podemos determinar que essa palavra significa pessoa, sujeito ou indivíduo, ok? Veja só aqui agora. Marcos quebrou a cara. Então, às vezes, na mesma frase, a palavra pode ter duas ou mais interpretações. Então, por exemplo, aqui nós podemos entender aqui que Marcos quebrou a cara, que ele pode ter tido aí uma fratura, certo? Ou então, nós podemos dizer que Marcos não se deu muito bem e quebrou a cara. Então, são duas definições na mesma frase, ok? Então, nós podemos dizer que nesse primeiro exemplo aqui, a palavra cara, ela está apresentando aí o seu sentido original. A menina está com a cara toda pintada. Sentido original da palavra. Portanto, nós dizemos que nesse exemplo, desse caso aqui, a palavra cara está no sentido denotativo, ok? Já no segundo exemplo, a palavra cara, aquele cara parece suspeito, a palavra aparece aqui, a palavra cara aparece com outro significado do seu sentido original, um significado diferente. Portanto, nós dizemos que essa palavra cara está no sentido conotativo da linguagem, ok? Nós dizemos então que a linguagem poética é que faz bastante uso aí do sentido conotativo das palavras, buscando aí criar ou modificar aí o significado das palavras, ok? Nos textos literários, né, nem sempre a linguagem representa aí, ou apresenta um único sentido. Aquele sentido que é apresentado pelo dicionário, ok? Quando são empregadas aí em alguns contextos, as palavras ganham novos sentidos, ou sentidos figurados, né, carregados aí de valores afetivos ou até sociais. Certo? Então veja, quando as palavras são utilizadas com sentido comum, como no primeiro exemplo aqui, nós dizemos que ela foi empregada denotativamente, ou com sentido denotativo. Já quando as palavras são utilizadas, como no segundo exemplo aqui, nós dizemos que ela foi utilizada com um sentido diferente do sentido original. Ou seja, ela foi empregada de forma conotativa ou conotativamente, ok? Então, veja só a diferença do denotativo e do conotativo. O sentido original, denotativo. Sentido diferente, conotativo. Apesar da linguagem conotativa ela ser muito utilizada na literatura, ela é empregada também na linguagem cotidiana. Ok? As pessoas sempre procuram mudar o sentido das palavras aí. Mas também ela é empregada em letras de músicas, e também em anúncios publicitários, enfim, em vários setores aí do discurso que nós temos. Então veja, aqui nós temos um exemplo de uma
de um trecho aí de uma música chamada Dois Rios, de Samuel Rosa, Lô Borges e Nando Reis. E diz assim, ó: o sol é o pé e a mão, o sol é a mãe e o pai, dissolve a escuridão, que os braços sentem e os olhos veem, que os lábios sejam dois rios inteiros sem direção. Então veja que na letra dessa música aqui, veja que a palavra sol aqui ela foi utilizada de forma conotativa. Ela não foi usada no sentido original da palavra sol. O sol é o pé e a mão. Veja, não são características do sol, portanto, linguagem conotativa. Veja também que a expressão dois rios inteiros, ela também foi empregada de forma conotativa. Porque, por mais que ele está falando aqui de rios inteiros, as características que ele descreveu nesse trecho, elas não dão a entender que ele está falando de um rio literal, e sim de outra coisa. Portanto, sentido conotativo. Então veja, nós podemos dizer então que denotação é o uso geral das palavras, comum, literal, com finalidade prática, utilitária, objetiva ou usual. Como no exemplo aqui, olha só, a corrente estava pendurada na porta. Corrente no seu sentido literal, portanto, denotação. Ou seja, corrente, cadeia de metal, grilhão, que é uma definição do dicionário Aurélio aí, ok? Já agora, a conotação é o uso expressivo, figurado, diferente daquele empregado no dia a dia das palavras. Então depende do contexto para eu poder entender o que está sendo dito nessa frase ou nesse exemplo. Então veja só aqui, por exemplo, a gente vai contra a corrente. Então essa palavra corrente precisa do contexto. Olha só, a gente vai contra a corrente até não poder resistir, de Chico Buarque. Então essa palavra corrente, ela está inserida num contexto em que ela quer dizer outra coisa. Olha só, corrente aqui significa opinião da maioria, portanto, sentido conotativo ou conotação da linguagem, certo?